relação a essa fragmentação histórica, né, que você está falando, eu fiquei na dúvida se, assim, você estava falando e eu lembrei aqui quando a primeira vez que eu li o Carpo e ele falando assim, né, falam que o Brasil não tem história, ou que as Américas não têm história nesse sentido de fragmentação, né? Só tem geografia, né? Ele falou, como assim? Né? A história, as universidades, Harvard é 1600 e pouco, né? A Universidade do México, final do século XVI, 1590 e pouco. Né? Então, existia uma tradição, e essa tradição ela é barroca. Né? Então, e o pensamento e a tradição brasileira, não se pode pensar uma alma brasileira sem desconsiderar essa raiz que era a mesma raiz ibérica, esse voluntarismo ibérico e tudo mais. Sem eu lembro dúvida. que isso me chamou uma atenção, que eu falei, poxa, isso é evidente, não se começa uma história do nada. E, por outro lado, o que o professor Guilherme está ilustrando aqui para a gente são vários momentos de ruptura. E a minha pergunta é, existe método nessa ruptura? Isso é deliberado como uma estratégia política ou não? É só um resultado da miséria, das perdas dessas tradições ao longo dos anos e da falta de incentivo à educação e à preservação dessas figuras históricas que o Magal falou? Tem um ponto que eu acho que é importante, assim, né? Essas biografias, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, por exemplo, né? Então, um exemplo. Deodoro da Fonseca. Muitas vezes defenestrado, um vilão, golpe, traidor de Dom Pedro II. Mas também foi o combatente corajoso durante a Guerra do Paraguai, que tomou um tiro na bacia, homenageado pelo general Osório, que, na minha opinião, nosso maior militar, que é o patrono da cavalaria, inclusive. General Osório, que foi o homem que, quando faleceu Dom Pedro II, fez questão de quebrar o protocolo e carregar o caixão. General Osório, que os populares fizeram questão de financiar o seu túmulo. Este general Osório disse numa solenidade, só estou vivo graças a Deodoro. Então, traiu Dom Pedro II? Conspirou? Sim, mas também é o homem que, durante a Guerra do Paraguai, é um herói de guerra. Então, eu gosto de trabalhar nessas perspectivas, tentando humanizar essas pessoas. Porque nós sabemos, né, a nossa biografia é um conjunto de somas. Eu até fiz referência, né? Sempre quis ser historiador, mas, em contrapartida, fiz uma série de escolhas. Então, durante essas escolhas, existe a permanência, história. Mas, como eu fiz referência, tem somas, circunstâncias. Então, primeiro, a humanização dos personagens históricos, desses agentes. Eu acho isso sempre importante. Segundo, dar a dimensão que o passado existe, o passado é uma realidade humana. E uma forma muito simples de exemplificar isso. Então, para que nós fôssemos concebidos, duas pessoas se envolveram. Tem uma relação, tem uma gestação, alguém deu o nosso nome, ou seja, nós já nascemos com o passado enquanto presença. O passado, de fato, é uma dimensão humana, ele está presente na nossa realidade desde antes do nosso nascimento. Neste sentido, eu sempre coloco isso para os meus alunos. Entendam, o passado compõe o homem. Ainda tem um sentido de enraizamento. Se você, de fato, nasce num país que você aprende apenas a depreciá-lo, que você se depara sempre com estado de violência, pichação, depredação, os números de homicídios, etc., isto chega na sua compreensão enquanto raiz. E isto vai gerar um tipo de problema e de afastamento seu diante desta própria realidade. Neste sentido, buscar o enraizamento é buscar uma sanidade. Porque você acaba tendo o antídoto para justamente superar todo esse drama. Eu costumo dizer para os meus alunos, enquanto Estado, perdemos territorialidade. Você desce, por exemplo, numa rodoviária, pichação, falávamos disso antes de começar, né? Pichação, violência, assalto, agressão, você já encontra o barulho, o estado de violência ele está ali colocado. O centro histórico da maioria das nossas cidades, chega num determinado horário, você não consegue visitar. Você não consegue chegar no centro. É terrível, terrível. Nesse sentido, a própria
relação Estado, pessoa e território faz com que nós nos apartamos daquilo que muitas vezes é a gênese da nossa cidade. Então, perdemos, por uma série de circunstâncias, a nossa raiz com o espaço público. E aí perdemos aquele sentido da própria instalação que foi colocada aqui, até com paralelo com os filmes hollywoodianos e tal. Perdemos isso. Então, é possível, e com isso eu vou concluir esse meu comentário, que você seja a pessoa que consiga enxergar que aquilo que hoje parece só uma farmácia, mas você não enxergou só a farmácia. Você desvela, você sabe que ali já foi a casa de alguém. Ali, de fato, foi um espaço importante. Hoje é uma farmácia, mas ali, de fato, viveu uma pessoa que pautou a nossa história. Somos um país que tem esse nível de ambiente que é quase surreal, né? Imagine, José Bonifácio, ele é o patriarca da nossa independência. No ano do bicentenário, o seu panteão estava fechado, você não podia visitar o túmulo. Isso era uma administração patriótica ainda. Imagine se não fosse. Perfeito. Então, perfeito. Ainda, tem registro disso. Tem uma foto nessa situação que foi o seguinte, ano do bicentenário, Museu do Ipiranga, monumento túmulo de Dom Pedro I, no Riacho Ipiranga, ou Vira do Ipiranga, ou seja, ano do bicentenário, o local da proclamação, da declaração da nossa independência. O que acontece? Estava fechado, você não tinha, estava em reforma, no ano do bicentenário, estava em reforma. Aí você fica com dois sentimentos, né? Primeiro, pelo menos estão reformando, o que muitas vezes já é quase um milagre. Questão 2, deixaram para fazer no ano do bicentenário, ou seja, eu fui ministrar uma aula no túmulo de Dom Pedro I, assim, separado por grades, Aí um aluno fez um registro, uma foto que eu tenho muito apreço. Então, muitas vezes, ser professor de história, ser pesquisador, é você dar uma instalação numa dimensão temporal que a realidade agride essa instalação. Ela se impõe de uma outra forma. José Bonifácio, patriarca da independência, a sua antiga casa foi destruída, morava ali no Campo de Santana, não é o Museu Casa. E nisso nós chegamos numa série de sucessões de verdadeiros dramas, de continuidades. Então, um dos desafios enquanto professor, enquanto pesquisador, é mostrar assim, eu costumo falar isso, olha, o Brasil está assim, mas o Brasil não é assim. Existe, de fato, aqui uma situação, existem motivos, existem rupturas, existem dramas, tem uma explicação para que nós tenhamos chegado neste nível. Enfim, então, para concluir, né, nessa situação patrimonial, memorial, isso chega na própria história, como ela é ensinada dentro do ambiente escolar. O aluno, muitas vezes, perde a dimensão do passado enquanto sentido humano. Dependendo do caso, não consegue visitar o centro histórico, porque já é uma zona territorial que o Estado já não chega. Já tem ali dentro, dependendo do caso, uma feira do rolo, como tem na frente da Catedral da Sé. Chega num determinado horário, você não pode visitar. Então, a não ser que você queira correr riscos. Então, com a sua conta e com a sua vida em risco, mas vá. Dependendo do caso, o Marco Fundacional de São Paulo, o Pátio do Colégio, a Cracolândia, a poucos passos. Enfim, então, dependendo do caso, você não consegue acessar o território. Aí entra numa sucessão de verdadeiros dramas que provavelmente a gente vai conversar aqui. Né? Cara, eu queria... Legal, porque eu estava com uma coisa na cabeça que a gente vê que o Brasil é um país multicultural, né? Espírito Santo, o Bruno Garchagen aqui, é Bom Jesus da Cachoeira? Como que é? Cachoeira do Itapemirim, Garibaldi, Rio Grande do Sul, você é do interior de São Paulo, Campinas. E teve uma unificação do Brasil, de certa forma. Né? E você falou muito de José Bonifácio. Então, eu queria que vocês explorassem um pouco isso. O quanto José Bonifácio foi importante para esse período histórico e para manter essa unificação que o Brasil, diferente de toda a América espanhola, conseguiu construir. Quão importante, primeiro, da história da vida dele ter ido cedo para a Europa, ter participado, visto a Revolução Francesa de perto, qual que é o peso dessa Revolução Francesa nisso, depois ter lutado contra Napoleão, tudo, e voltado e conseguido, de uma certa forma, influenciar Leopoldino e Dom Pedro I para
Brasil tá unido como ele está hoje? Como que você vê isso, Bruno? E dentro talvez dessa mesma clave que a gente está falando aqui, do papel do historiador, da consciência de si, né? Porque talvez seja uma das figuras mais interessantes, né? Pelo fato de ser polímata, pelo fato de ser aqui próximo, né, a nossa região, geograficamente, aqui, regionalmente a São Paulo, pelo fato de ter ido estudar fora, pelo fato de voltar, ter uma atuação política, né? Então, contar talvez, né, acho que contextualizar isso, mas dessa figura do ponto de vista de consciência de si, né? Essa figura histórica gigante de José Bonifácio, mas que isso teve um método, né? Teve uma programação. Então, a história dele se desdobra numa coisa que é um fractal, né? Você pode olhar de diversas maneiras e você vê aquilo ali não para de crescer. E só para colocar um último verniz aí, onde estão os heróis do Brasil, né? Se eu tirar o Senna, se eu tirar a seleção do Brasil de 70, se eu tirar o Pelé, aí você fala, cadê a elite brasileira? Porque era pra gente pensar essas pessoas, ele e outros mais, como elite. E ir lá para essa questão, visitar a história com orgulho de onde veio. É curioso, porque o brasileiro não tem isso, né? Quer dizer, dessa questão, cadê os heróis do Brasil? Se eu tirar os recentes, fica difícil de você, quando perguntar para as pessoas na rua, encontrar um herói. Faz sentido isso, Bruno? Faz muito, porque até o significado da palavra herói foi diminuído. Cara, o Ayrton Senna foi um puta de um piloto, mas ele não foi herói. Você não pode considerar o Senna como um herói da pátria. Você não pode, porque senão você vai ter que colocar o Senna na altura do General Osório. São coisas diferentes, entende? Então, assim, o respeito pelas palavras e pelos significados, eu acho que também fazem parte disso. Um esportista, por mais que seja importante do ponto de vista cultural, que recupere algum tipo de brio patriótico, aquela coisa que falta, né, porque a história é tão maltratada, ou seja, quando você perde os parâmetros da sua própria história, né, como país, o que foi feito desde o passado até você chegar àquele momento para admirar o Ayrton Senna ou qualquer outro tipo de esportista ou artista, quem quer que seja, né? Aqui eu nem estou diminuindo a importância do Senna de qualquer outro, mas eu acho que se você não trata de maneiras diferentes, você acaba... É igual a história do gênio, né? Quer dizer, ou o gênio é o bar, ou é o funkeiro, entende? Porque se todo mundo é gênio, ninguém é gênio. Você vulgariza a palavra de uma forma que você eleva o medíocre à genialidade e você transforma o gênio no medíocre. E aí isso é um problema. Agora, eu acho que está dentro dessa conversa, assim, por qual razão, e essa é uma pergunta que eu me faço, e para a qual, obviamente, eu não tenho uma resposta fechada, eu tenho alguns esboços de resposta. Quando se dá o golpe militar republicano, em 15 de novembro de 1889, há um projeto político de destruição da história que foi construída até ali e de tentativa de reconstruir o Brasil do zero a partir dali. Então, a mudança dos símbolos, destruindo, do ponto de vista cultural, os símbolos que existiam. Bandeira e brasões. Construindo novos símbolos. Quer dizer, a construção da bandeira eu acho que é o de menos, porque assim, um país diferente você tem que ter uma... Mas você pegar a bandeira americana, dar uma mudadinha ali e inicialmente, né, transformar a bandeira americana numa bandeira do Brasil, porque você não tem outra bandeira, isso é sintomático aí um problema, né, de uma submissão em relação aos Estados Unidos. Mas é por isso que eu peguei, porque essa bandeira, a bandeira do Império, ainda tinha brasões parecidos com brasões portugueses. Tinha cruz, vai aparecer coisas portuguesas. Quando a gente rompe com eles, a gente pega e importa coisas americanas, que é o que a gente faz até hoje. Essa é a pobreza. Mas os caras foram malandros, né? Porque mantiveram a cor, eu acho que uma forma para que essa transição... A história do hino, por exemplo, eles tiveram que manter o hino porque o povo não quis, né? Mudar o hino. Eles fizeram um concurso, um outro hino foi escolhido, mas a grita foi tão grande que eles tiveram que preservar o hino. Mas, de qualquer maneira, assim, eu acho que esse projeto começa daí, numa tentativa clara de desmobilizar, desincentivar e neutralizar qualquer reação antirrepublicana e monarquista para derrubar o novo regime.
E isso foi sendo aproveitado por grupos ideológicos distintos. Então, quando entram os marxistas na jogada, os marxistas já não estão preocupados exatamente com mudanças de símbolos, com preocupação com república. Já é enquadrar a história do Brasil numa perspectiva marxista. Então, você tem grandes nomes das ciências sociais que você vai ler o livro, quer dizer, é uma explicação do Brasil colônia, né, o termo consagrado, que não tem nada a ver com o que aconteceu de fato. Quando você vai pegar os documentos, quer dizer, você tinha uma sociedade, obviamente, muito diferente, mas você tinha uma economia muito viva. Então, reduzir o período desse Brasil colônia ao latifúndio, a não sei o quê, parece que só tinha grandes fazendeiros no Brasil e mais nada. Né? E não é assim. Né? A história não é assim. Então, esse projeto, eu acho que ele foi sendo continuado por grupos políticos rivais que tinham preocupações distintas, mas nenhum deles colocou em causa esse processo de transformação, porque a nenhum deles interessava, de alguma forma, celebrar qualquer coisa que remetesse à monarquia. E tem uma coisa que eu acho assim, muito interessante, a forma como a gente lida com a história. Então, você tem um grupo que supostamente teria que se preocupar de forma séria com a história, historiadores, comentaristas, jornalistas, escritores e tal, e que são agentes ativos desse processo de ridicularização da nossa história. Por que esses caras fazem isso? E aí eu acho que tem um componente psicológico, que obviamente eu não sou a pessoa mais indicada porque não é a minha formação, mas tudo que eu vejo em termos de psicologia política, e aí você tem uma ferramenta importante, que é o seguinte: quando você tem um parâmetro muito alto a ser respeitado e aquilo servir como exemplo, seja histórico, seja na sua vida pessoal, aquilo funciona para você como, se você for inteligente, um estímulo para você melhorar, mesmo que a sua história familiar ou a história do seu país seja tão grandiosa, como no caso dos gregos, por exemplo, que você sabe que naquela sua vida você não vai conseguir ser um Aristóteles. Ou como você, um político hoje que está em atuação, ou alguém que tem vocação para a política e vai entrar na política, quando vai ler a biografia dos estadistas que nós tivemos, vai ter um problema. Porque, assim, é uma coisa muito maior. E eu acho que tem um mecanismo psicológico aí que é o seguinte: se eu tornar essa história grandiosa uma caricatura, eu vou me sentir maior do que eu sou. Eu me sentindo maior do que eu sou, fica fácil eu me localizar no mundo e fazer as críticas a um período histórico tão grandioso.